Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito assim, do patrimônio do Cruzeiro, que por conta desse valor cobrado pelo Dedé, o Super Esportes fez um levantamento e assim, de acordo com o Cruzeiro, o valor que tem de patrimônio, como por exemplo, de atletas e também de imóveis, a respeito de algumas matérias assim, que eu queria trazer aqui para vocês, comparado no Cruzeiro com o Atlético Mineiro, e que agora que o Cruzeiro tá ruim, esse tipo de matéria praticamente toda semana você acha uma, mas quando o Cruzeiro tava bem ali, ganhando praticamente tudo, você não vê absolutamente nada, tá? Enfim, outro assunto também a respeito do Pedro Lourenço, é a fortuna dele, que o canal do Nicola colocou ele como um dos mecenas do futebol brasileiro mais ricos do país, e falar um pouco assim a respeito também do supermercado BH, que é um dos top 6 supermercados maiores aqui do país, além também, no caso, envolvendo o Léo, ex-zagueiro aqui do Cruzeiro, e será onde que ele está jogando, o que ele está fazendo, vamos comentar um pouco a respeito disso, tá? Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. O salve de hoje, o primeiro salve é para o Landson Rafael, muito obrigado aí, que foi um dos primeiros a comentar no vídeo de ontem, também está sempre aqui acompanhando meu trabalho, valeu demais. Outro para o Fabrício Braz, também pedi um salve para ele, muito obrigado. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, já deixe seu comentário aqui embaixo, que amanhã eu vou postar o vídeo ali umas 11h15, 11h30. Já fica ligado aqui no canal que, quem sabe, eu não mande um salve para você, beleza? Bom, vamos começar falando justamente sobre essa indenização de alguns empresários que trouxeram o Dedé aqui para o Cruzeiro, que eles cobravam algo próximo de 330 milhões de reais. E o Super Esportes fez um levantamento assim, a respeito desse valor. E só para você ter uma noção, esse valor é superior aos imóveis que o Cruzeiro tem e também aos ativos de jogadores, tá? E também é um valor superior a 3 vezes a quantidade de receita do clube no ano passado, que foi de 120 milhões de reais, então seria quase 3 anos da mesma receita do ano passado para pagar essa dívida, né? E também o faturamento recorde do Cruzeiro de 2018 ainda não seria capaz de pagar, que ficaria quase a mesma coisa, né? Que em 2018 o Cruzeiro teve uma receita de 330 milhões de reais. O Cruzeiro, que contabilizou no último levantamento, nesse ano ainda, cerca de 98 milhões e 400 mil reais de bens intangíveis, como por exemplo direitos econômicos de jogadores, software e também patentes, além da marca, e 213 milhões de reais com terrenos, edifícios, construções, móveis, equipamentos, veículos e obras em andamento. Então, esse foi o valor, e se você somar esses dois, chega a algo próximo de 312 milhões de reais. Você vê o tanto que esse valor é completamente fora da realidade, esses 330 milhões, que eu acho até que a antiga diretoria ali no Gilvan de Pino Tavares, que quando trouxe o Dedé, eu acho assim, um descaso muito grande assinar um contrato desse tipo 330 milhões, pô, poderia ser um valor um pouco mais baixo, tipo, 50, 60 milhões, mas sei lá, vai que um dia isso desse algum problema, que seja um valor menor, não esses 330 milhões que assinou sem perspectiva nenhuma e agora está entrando na justiça contra o Cruzeiro, tá? No caso é o grupo DIS e também GT Esportes, que tinha juntos, né, quase 45% do jogador, dos direitos econômicos, e até vou deixar aqui o card também, pode olhar aqui no último vídeo que eu fiz aqui pro canal, onde eu falo de mais de 33 milhões de reais que o Cruzeiro pode lucrar justamente por conta dessa ação, tá? Enfim, até esse valor é interessante se falar, porque o Cruzeiro tem 13 milhões, ou 312 milhões de reais, somente assim, de direitos econômicos de jogadores e de imóveis. Então, fora quanto que vale a marca do Cruzeiro, que é até um levantamento que o Cruzeiro está trabalhando agora para o projeto de Clube Empresa da Raposa, e aí sim, definir quanto que o Cruzeiro vale, que eu já venho falando aqui para vocês há um bom tempo, né? Acho que o Cruzeiro deve ser avaliado ali de 650 até 900 milhões de reais, no máximo 850 milhões, que já seria um valor bem interessante para ser arrecadado o projeto de Clube Empresa. Mas o assunto que eu queria falar aqui com vocês é a respeito de uma matéria lá do Folha de São Paulo, que nem é necessariamente só a respeito dessa matéria, e sim a respeito de várias aqui que tem surgido ultimamente. Quando eu vou pesquisar aqui para trazer notícias para vocês, eu pesquiso de vários assuntos, né? E trago os mais interessantes. E eu queria tocar nesse ponto do seguinte, tipo, tem várias matérias falando, tipo, como se o Atlético Mineiro já tinha ganhado tudo e o Cruzeiro é completamente ferrado, sem esperança alguma, tá? Essa última matéria do Folha de São Paulo que fala, o Atlético Mineiro se fortalece com mecenas e Cruzeiro agoniza na segunda divisão. Essa foi até mais de boa, porque tem algumas outras que, assim, coloca o Atlético Mineiro num pedestal gigantesco e diminui muito o Cruzeiro como se ele fosse um time assim irrelevante.
E algo que também fico pensando, quando era lá em 2017, 2018, você não via nenhum tipo de matéria assim comparado, nossa, o Cruzeiro ganhando tudo, o Atlético Mineiro lutando por uma vaga na Libertadores. Você não achava esse tipo de coisa, sabe? E agora, por conta disso, do Cruzeiro numa fase ruim, o Atlético que ainda não ganhou absolutamente nada, fica toda hora esse tipo de comparação e você vê que a maioria dessas matérias nem são de rádios ou jornais aqui de Belo Horizonte, são mais de outras. Eu até vi também uma recentemente do Estadão de Minas, mas é complicado também jornalismo porque tem muitos caras que torcem para um time e deixam isso transparecer claramente. Até a Rádio Itatiaia, que pertence a um atleticano, não faz esse tipo de matéria, esse tipo assim de colocando o Cruzeiro lá embaixo, como se tivesse todo acabado o Atlético Mineiro o melhor time do mundo. Não, pelo amor de Deus. E você vê que tem bastante disso. Eu quero que vocês deixem a sua opinião nos comentários. O que você acha a respeito dessa história, tá? Inclusive vou tentar achar algumas aqui que eu pesquisar. Vou deixar aqui o link na descrição. Também dessa do Folha de São Paulo. Já vi também uma do Estadão de Minas. Que eu acho isso bem... muito besta, né? E que lá em 2017, lá em 2018, você não vê absolutamente nada disso. Falando do Cruzeiro ganhando 2 Copas do Brasil, o Atlético Mineiro nem indo para Libertadores direito conseguia nem passar para a fase de grupos, né? Mas enfim. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do Pedro Lourenço, que assim, nesse último mês, o canal do Nicola trouxe um vídeo mostrando alguns dos maiores mecenas do futebol brasileiro. Como por exemplo, o velho da Van, né? Conhecido também o Luciano Hang, que tem um patrimônio superior à casa dos 25 bilhões de reais, esses que já são oficiais. O próprio mecenas do Atlético Mineiro, né? O Rubens Menin, o cara é um gigante empresário, também tem um patrimônio superior a 15 bilhões de reais. Dizem que até é maior do que isso, tá? Superando quase o Luciano Hang, com 25 bilhões também. Tem alguns outros, como por exemplo o Paulo Nobre, que investiu no Palmeiras, também tem um valor bilionário superior a 1 bilhão de reais. Leila Pereira também com um valor quase próximo disso, ali de 650, 800 milhões de reais, que já é um valor bem interessante. E o Pedro Lourenço, que eu fiquei devendo uma para vocês, que eu trouxe no último vídeo, e falei que o patrimônio dele era superior a 2 bilhões de reais, por exemplo. Mas assim, não tem um valor certo de quanto vale os supermercados BH, mas só para você ter uma noção, o faturamento deles no ano de 2020 foi de 4 bilhões e 500 milhões, o maior da história dos supermercados BH, mesmo passando por uma crise, né, por conta do Covid, e o supermercado BH continuou crescendo bastante. Para você ter uma noção, nesse valor, sim, você multiplica 2, 3 vezes o valor do faturamento, que seria quanto que vale os supermercados BH. Então, 4,5 bilhões você colocaria no mínimo 9 bilhões, 10 bilhões de reais se fosse negociar os supermercados. Você vê que é um valor bem interessante. E como ele não deve ser dono de 100%, então vamos supor que ele ficaria ali com 5, 6 bilhões de reais de patrimônio hoje, que já é um valor, né, bem interessante mesmo, e que se ele quisesse investir no Cruzeiro, não tenho dúvidas nenhuma que ele iria transformar o Cruzeiro num time totalmente competitivo novamente, só se ele quisesse, mas nessa questão financeira, e também acho que os supermercados BH vai crescer demais nos próximos anos. Até por conta disso, ele tem investido bem mais moderadamente aqui no Cruzeiro, pagou esses salários atrasados de quase 9 milhões de reais, não tem interesse nenhum, já disse ao canal do Nicola, de pagar essa dívida da punição da FIFA de 13 milhões de reais para o Cruzeiro contratar, não pelo menos por agora, e também ano passado pagou já quase 14 milhões de reais, naquele caso envolvendo o William, Rafael Sobis na FIFA, mas você vê que ele coloca um valor ainda bem interessante, que ajuda muito o Cruzeiro, mas que não faz diferença nenhuma para o patrimônio dele, e tomara que ele continue assim, crescendo, né, ainda mais para o mercado BH, que ajuda todo mundo, ajuda porque o cara gera milhões de empregos aí, aqui em Minas Gerais também para o Cruzeiro, e também assim, futuramente para ele, né, tendo um valor, um patrimônio gigantesco, sem dúvidas vai colocar alguma grana no Cruzeiro, ou quem sabe seria perfeito, né? Ele ser o dono do Cruzeiro, sim, eu vejo que poderia dar muito certo. Vamos ver o que ele está disposto, até porque ele não tem uma idade tão jovem, né? Não tem que ser os 50 anos, 45 anos, já tem uma idade superior aos 60 anos de idade, tem até que pesquisar direito a idade dele, mas então vamos ver como que vai ser os próximos passos dele, que tem uma fortuna gigantesca, e até o próprio canal do Nicola classificou ele como um dos maiores mecenas do futebol brasileiro, e que mais investiu em clubes aqui no futebol no país. E o último assunto desse vídeo é a respeito do zagueiro Léo, que muitos de vocês me perguntaram onde que ele está jogando, o que ele tem feito, né? Se já arrumou algum time ou algo do tipo. Lembrando que o zagueiro já rescindiu seu contrato com o Cruzeiro, tem um pouco mais de 4 meses e assim, ainda continua bem ativo. Lá no seu Instagram também direto posta algumas fotos de treinamentos e tudo mais. O cabelo dele também está bem maior hoje, até achei interessante.
E assim, ele que rescindiu seu contrato porque também estava passando um momento de lesão, já estava praticamente 100% recuperado e teve esse contrato rescindido, que eu achei um erro gigantesco, porque o Cruzeiro depois de um mês ali já estava se vendo sem jogadores para a posição e ainda hoje acho que ele poderia ser o titular ao lado do Ramon, mas enfim. É um jogador que tem 33 anos de idade, nem tem uma idade tão avançada assim, tipo 35, 36 anos, tem apenas 33 e ano passado começou como titular, realmente estava muito mal em alguns lances, mas recuperou um pouco a forma. E logo depois, quando vinha jogando um pouco melhor, veio essa lesão dele e não joga desde setembro do ano passado. Ano passado mesmo foram 21 jogos, marcou um gol naquela vitória diante do Guarani por 3-2, já na estreia do Cruzeiro, né? Fora de casa na Série B, e nos últimos anos também sempre teve uma sequência muito boa, só não jogou com tanta frequência assim. Em 2015, 23 jogos, 1 gol. 2016, 23 jogos também, 0 gols. Nesses 2 anos ele teve uma lesão e acabou ficando também um período no banco de reservas. Recentemente o Santos procurou ele para um contrato bem mais curto, que ele já chegaria com uma obrigação praticamente de ser um titular do time, que eu até pensei que ele iria ir, porque é um clube que tem a cara do Léo também. O Léo jogou no Palmeiras, mas não tem nenhum tipo de identificação muito forte, ainda mais por ser o Santos, não é um Corinthians que tem uma rivalidade gigante com o Palmeiras, então isso facilitaria também a vinda dele, tá? Mas acabou não dando certo, e também assim, desde então ele está sem clube e vem apenas mantendo a forma física. Eu nem sei falar para vocês se ele está ainda em Belo Horizonte ou não, porque ele que é natural também aqui de Belo Horizonte, então possivelmente deve estar morando aqui, mas ainda não tem nenhuma informação confirmada sobre isso. E acho ele um excelente jogador. Vamos ver qual que vai ser o próximo passo dele para a temporada, que possivelmente deve voltar aos gramados apenas na temporada de 2022, caso nenhum clube contrate ele, porque já vai se encerrar o prazo de inscrição de atletas no dia 21 até o dia 23 de setembro desse ano agora para o Brasileirão, tá? E vocês acham que foi um erro o Cruzeiro ter liberado o zagueiro Léo? Você acha que ele poderia estar fazendo diferença aqui no Cruzeiro hoje? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, que eu quero saber o que vocês acham sobre o zagueiro, que até naquela época ali que estava o Joseph e o Everton como titular, eu acho absurdo o Léo não ser o titular desse time, porque aí depois trouxe o Léo Santos, o Rodolfo, até que deu uma equilibrada um pouco melhor no time, mas até hoje eu acho que a dupla titular, o Eduardo Brock e o Ramon, os dois jogadores estão bem hoje, mas teve uma época que o Cruzeiro estava precisando de atletas, e eu vi aqui o Léo e o Ramon tinha tudo para ser o titular nesse ano também de 2021, mas enfim, deixa aqui sua opinião nos comentários, quero saber o que vocês acham a respeito do jogador. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal para ajudar nós a chegar a essa marca de 26 mil inscritos e 400. Aqui na tela final agora 2 sugestões de vídeos, onde eu falo de 33 milhões de reais, por que o Cruzeiro poderia receber esse valor, justamente sobre esse caso do Dedé, e completa um pouco do que eu disse aqui mais cedo para vocês, além também do vídeo de ontem de noite, onde eu falo a respeito do Hudson, que a volta dele é extremamente viável para o Cruzeiro, se ele quiser e também se a diretoria quiser, somente para 2022. Recomendo vocês darem uma olhada. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, até mais, valeu!